Fala pessoal, Daniel aqui, e hoje o meu objetivo é te ensinar um método para você analisar e selecionar fundos imobiliários. Então, se você quer aprender a construir uma carteira de renda passiva, ter dinheiro ali todos os meses caindo na sua conta, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te ensinar tudo isso em um passo a passo de 5 etapas, extremamente simples e na prática, e tudo que você vai precisar é aí do seu computador, a internet e de uma planilha simples igual essa aqui que eu estou colocando na tela. Meu nome é Daniel Bertoldo, eu sou consultor e especialista em investimentos e esse é o meu canal onde a gente fala sobre construção de patrimônio e liberdade financeira. Então, se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever e me ajuda aí a bater os meus primeiros 100 inscritos, que eu vou te agradecer demais. Bora para o vídeo. Em primeiro lugar, você tem que saber o que é um fundo imobiliário exatamente, né? Se você já sabe o que é um fundo imobiliário, pode passar para frente esse vídeo. Mas se você ainda não sabe, basicamente um fundo imobiliário é um fundo constituído sob um CNPJ, que tem uma equipe que a gente chama de gestora, uma empresa ali que vai cuidar desse fundo, e esse fundo vai investir no mercado imobiliário basicamente de três formas, tá? Ele pode construir imóveis ali até em parceria com construtoras, basicamente do zero, ou ele pode ir no mercado, buscar imóveis, comprar ali, negociar direto com proprietários, colocar esses imóveis para dentro da própria carteira, ou esse fundo pode investir em títulos atrelados ao mercado imobiliário, tipo LCIs, CRIs, LIGs, né? E com o rendimento desses investimentos, dessas aplicações, desses imóveis, né, até com o aluguel desses imóveis, esse fundo vai distribuir o lucro através de dividendos para os seus cotistas. E, no caso, a distribuição de dividendo desses fundos para pessoas físicas é isenta de imposto de renda. Ah, Daniel, e como é que eu faço para me tornar um cotista de um fundo imobiliário? E, bom, essa é a parte mais simples, né? Tudo que você precisa fazer é acessar uma corretora, entrar no home broker e comprar as cotas do fundo que você selecionou para sua carteira. Mas antes de você sair por aí comprando fundo imobiliário, é importante você aprender a analisar um fundo. E sim, existe método para isso, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. E você também tem que entender que dentro do mercado de fundos imobiliários existem vários segmentos. Por exemplo, existe o segmento de logística, que nós temos fundos imobiliários que vão focar em investir em galpões logísticos, em centros de distribuição, que são basicamente a base da nossa economia, visto que o Brasil é um país aí continental. Também tem os fundos de lajes corporativas, que são fundos que vão focar em prédios aí comerciais, com escritórios, né? Vão buscar alugar esses escritórios para grandes empresas. Geralmente esses fundos vão focar mais nas regiões centrais de grandes capitais, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Também existem os fundos de renda urbana, que vão ter ali um mix de imóveis, né? Pode ser imóveis para farmácias, para mercados, pode ser para agências bancárias, enfim, podem ser para várias coisas, mas o importante é você entender que dentro desse universo, o que nós queremos é diversificar essa carteira, porque eu não quero correr muito risco de um setor em específico. Você vai lembrar lá em 2020 o que aconteceu na pandemia. Diversos fundos imobiliários de shoppings sofreram muito durante esse período. Então, quem só investia ali ou só tinha fundo imobiliário de shopping se ferrou, né? A pessoa perdeu muito dividendo, perdeu muito valor de cota. Então, a gente quer mitigar esse tipo de risco. Aí você vai me falar, pô, beleza, Daniel, já entendi, o negócio é diversificar, mas como exatamente a gente vai fazer isso? O que eu preciso fazer? E agora que eu vou mostrar o nosso primeiro passo do que você deve analisar em um fundo imobiliário. Aqui no computador, me acompanha aí. Pronto, você já está com a minha tela aí e eu estou aqui no site Funds Explorer, que é basicamente um site que a gente usa para analisar fundos imobiliários. Nesse site, eu vou vir aqui em FIIs, ranking de FIIs, e o que eu quero analisar é aqui, ó, a liquidez diária. Agora eu venho aqui e seleciono em liquidez diária, porque eu quero os fundos com maior liquidez aqui no topo. Pessoal, por que é importante analisar a liquidez diária em primeiro lugar? Porque a liquidez é um número que diz para a gente o quanto desse fundo está sendo negociado em um dia. E se você precisar vender esse fundo no futuro, você vai querer que esse fundo tenha liquidez, que você tenha para quem vender. Você pode pegar, por exemplo, fundos acima de 4 milhões de liquidez diária, já é uma liquidez boa ali para você trabalhar, principalmente se você está começando.
Mas somente a liquidez diária não basta. A gente também quer saber quantos cotistas investem nesse fundo. Observa aqui comigo. Então, eu peguei aqui, o primeiro fundo que aparece para mim é o KNCR11, depois a gente tem o XPML11, mas o que eu quero analisar é, junto com a liquidez diária, o número de cotistas, porque não vai adiantar ter uma liquidez muito alta, por às vezes alguma questão pontual, uma situação de mercado mais específica, mas o número de cotistas ser muito baixo. Então, o que eu quero é um número alto de liquidez diária com um número alto de cotistas. É isso que eu vou precisar. E aqui eu vou pegar como exemplo, para a gente usar nesse vídeo, o fundo XPML11, tá certo? Então, o fundo XPML11 tem uma alta liquidez diária e tem um alto número de cotistas. Portanto, ele passou nesse critério. Vamos ver se ele vai passar nos próximos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha planilhinha, onde eu tenho todos os passos que eu vou seguir aqui para avaliar se esse fundo é uma boa opção ou não. E vou colocar aqui XPML11. Liquidez e número de cotistas. Ok. Pronto, está em verdinho. E agora a gente vai para o segundo passo, que é analisar a gestão, o segmento do fundo e a diversificação. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar XPML11 e a palavra RI do lado, que é uma referência para relações com investidores. E aí eu vou vir aqui nessa primeira pesquisa, que é o XP Asset, XPMOL FI, que é o XPML11. E logo de cara, o que a gente tem? Eu estou no fundo da XP, ou seja, já entendi que a gestão desse fundo é feita pela XP Asset, quem cuida desse fundo, a empresa responsável é a XP. E a XP é uma grande gestora. Ela tem outros fundos imobiliários, ela tem expertise nesse meio de fundos imobiliários, então isso é algo que me deixa mais tranquilo. Eu conheço já a XP, eu sei como eles trabalham. Agora vamos entender justamente o segmento que esse fundo atua e a carteira dele, como é que está distribuída. Então, olha só, lançado em 2017, é o maior fundo de gestão ativa de shopping centers do Brasil. Obtém renda com exploração imobiliária de shoppings e ganho de capital. Esse fundo ganha dinheiro com a gestão de shoppings. Basicamente é isso. Como eu não tenho nenhum fundo de shoppings na minha carteira ainda, estou construindo ela agora aqui com você, isso é interessante para mim. Então, o segmento para mim faz sentido. Ok. Agora eu quero entender o portfólio. Cadê o portfólio desse fundo? Está aqui. Eu já tenho todos os shoppings que compõem a carteira desse fundo imobiliário. Então, olha só, uma presença muito forte em São Paulo, Campinas, Guarulhos, né? Então, diversos shoppings aí, a gente pode ver que é um fundo bem diversificado. Também é um fundo que está no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, no Paraná, no Amapá, enfim, é um fundo gigante. Tá? Isso é bom, faz sentido para mim, porque eu gosto de ter um fundo com carteiras diversificadas. Porque se o fundo tiver um problema em um shopping específico ali, ele pode tentar vender esse shopping, né, usar esse dinheiro para comprar outro, ele consegue fazer diversas manobras ali para mitigar o risco de um ativo em específico. Então, essa diversificação para mim é interessante. Se eu quiser entender melhor sobre cada shopping desse fundo, no próprio site da XP tem a descrição aqui, né? Você pode usar esse detalhamento também para ter mais informações. Olha só que legal. Pronto, voltei para a planilha e a etapa da gestão, segmento, diversificação foi checado. Para mim, tudo ok. Então, eu coloco aqui, ok, e vou para o próximo passo, que é analisar a vacância. A vacância é um número ou uma porcentagem que diz para a gente quanto desses shoppings, né, quantos desses imóveis estão vazios, não estão locados. Então a gente precisa entender isso para saber se o portfólio desse fundo está saudável ou não. Me acompanha que eu vou te mostrar como faz isso. No site da XP novamente, eu vou vir aqui em documentos, relatórios gerenciais, vou abrir o último relatório e para não ficar perdendo tempo de buscar onde está a vacância, eu vou colocar aqui, ó, VAC. E pronto, já achei aqui a vacância. Então, olha só, a vacância desse fundo está girando por volta de 4,7%, 4,6%, 4,5%, mais ou menos nessa média.
Aqui em dezembro de 2024 chegou a bater 3,5. Ah, Daniel, isso é uma vacância alta, uma vacância baixa? Como é que você pode interpretar isso? A partir de 10% já é uma vacância alta que você tem que olhar com mais cuidado. Nesse fundo, a vacância está girando por volta de 4,2, 4,3, mais ou menos isso. Então, sim, é uma vacância saudável. Então, veja que nesse relatório a gente não teve nenhum mês em que a vacância subiu demais. Não, ela está sempre em linha, mais ou menos ali entre 4% e 5%, mais ou menos isso. Então, é uma vacância legal, é uma vacância saudável. Esse fundo passou nessa etapa também. Volto para a planilha, coloco o meu okzinho aqui e o próximo passo é analisar a volatilidade. O que é a volatilidade, Daniel? É quanto um fundo sobe ou desce, cai, dá voltas no valor da cota dele, para saber se faz parte do meu perfil de investidor, se eu me sentiria confortável de investir nesse fundo, ou se eu teria no meio do caminho aí algum tipo de ataque cardíaco. Então, eu tenho que analisar justamente essa volatilidade. Pronto, estou aqui no site da XP novamente. Eu vou vir aqui em cotações e gráfico. Vou puxar aqui, o maior período que ele dá para mim é o de 5 anos, então é isso que eu vou puxar. Então veja só, hoje nós estamos ali no valor de R$ 106,23 para cada cota. Mas esse valor já chegou a bater aqui 94. Se a gente voltasse aqui para fevereiro de 2024, chegou a valer 117, então eu teria que imaginar o quê? Pô, se eu tivesse comprado a R$ 117, meu patrimônio teria se desvalorizado bastante. Chegou a bater aqui 92, né? Pô, foi uma boa queda. Então, será que eu teria aguentado toda essa queda? A gente está falando de uma queda aí por volta de 20%, 30%, mais ou menos isso. Aqui, pessoal, é importante a gente ter uma noção de como a cota desse fundo se comporta, mas rentabilidade passada, ou seja, o que aconteceu nesse fundo, não necessariamente representa o que vai acontecer no futuro. Isso serve para a gente ter uma noção. Mas é claro que o fundo pode cair muito mais do que o que a gente está vendo nesse gráfico. Quando a gente fala de fundos imobiliários, todo fundo imobiliário tem risco, tem volatilidade. Então, se eu estiver ok com isso, eu vou lá na minha planilha e coloco ok na volatilidade. E agora, na última etapa, a gente vai analisar o dividend yield e o preço sobre valor patrimonial. Ah, Daniel, o que é o dividend yield e preço sobre valor patrimonial? Dividend yield é um número que diz para a gente o quanto esse fundo está nos pagando em relação ao valor de cota atual. Por exemplo, imagina que você tem um fundo que vale R$ 100 a cota e nesse mês ele te pagou R$ 1 de dividendo. Isso significa que o dividend yield dele deste mês foi de 1%, porque ele vale R$ 100 e te pagou R$ 1. Se você tem esse mesmo fundo que vale R$ 100 e durante um ano inteiro ele te pagou R$ 10 de dividendo, isso significa que o dividend yield de um ano dele é de 10%, porque ele vale 100 e te pagou 10 durante um ano. E o preço sobre valor patrimonial é um número que indica para a gente se esse fundo está sendo negociado no mercado a um preço maior do que o patrimônio que ele tem na carteira, ou se esse preço está equilibrado, está igual, ou se esse preço está descontado. Eu vou mostrar para você como isso funciona. Pronto, eu estou de novo aqui no site Funds Explorer, só que dessa vez na aba do XPML11, e o primeiro dado que ele vai me indicar aqui é o dividend yield de 12 meses. Então, ele diz para mim que o dividend yield de 12 meses desse fundo foi de 10,42%. Ah, Daniel, isso quer dizer que esse fundo vai pagar 10,42%? Não. Quer dizer que esse fundo pagou 10,42%. No futuro, esse valor pode ser diferente. Mas aqui eu consigo ter uma noção de quanto ele está pagando, seja nos últimos 12 meses ou no mensal, que eu também já vou te mostrar como a gente vê isso. Mas aqui a gente tem outro dado bem importante, que é o preço sobre valor patrimonial, indicando aqui um número de 0,90. O que isso significa? Se a gente tem um preço sobre valor patrimonial de 1, isso quer dizer que o valor de mercado dele está sendo negociado no mesmo valor de patrimônio. Esse fundo está em 0,90. Isso quer dizer que o valor de mercado dele está sendo negociado 10% abaixo do valor de patrimônio. Ou seja, eu estou comprando esse fundo nesse patamar de cota mais barato do que o patrimônio que ele tem na carteira. Então, esse preço sobre valor patrimonial de 0,90 é interessante para mim.
pelo menos nesse quesito, esse fundo passou. E sobre o dividend yield do XPML11, aqui a gente tem o histórico de dividendos. E olha só, agora em maio de 2025, ele pagou um dividend yield de 0,86, isso é isento de imposto de renda. No mês passado, pagou 0,89. No mês retrasado, 0,95. Então, aqui eu consigo ter uma base, um parâmetro de quanto que esse fundo está pagando mensalmente e também nos últimos 12 meses. Ah, Daniel, 0,86 é um bom dividendo para um fundo de tijolo do segmento de shoppings, como é o caso do XPML? É sim, tá? 0,86 é um bom dividendo mensal. Então, isso também me interessa. Passou no quesito dividendo e passou no quesito preço sobre valor patrimonial. Volto para a minha planilha e coloco o OK. E aí eu vou replicar esse passo a passo com qualquer fundo que eu queira avaliar para colocar na minha carteira de renda passiva. E depois que você fizer isso, o resultado tem que ser mais ou menos parecido com esse que eu vou colocar na tela. Essa carteira, em maio, teria pago um dividendo na casa de 0,89%. Se a gente replicasse isso ao ano, reaplicando ali os dividendos, daria aproximadamente 11,22% isento de R, o que ficou um rendimento bem legal. Né? E você veja, não precisa de muito dinheiro para você começar a montar a sua carteira de renda passiva. E agora que você aprendeu a analisar um fundo imobiliário, já deixa o like nesse vídeo, considere se inscrever nesse canal, porque na semana que vem já tem mais vídeo para te aproximar da sua liberdade financeira. Te vejo na próxima.